Guaratuba, uma pequena cidade do litoral paranaense, abril de 1992. O que deveria ser apenas mais um dia comum se tornaria o início de um dos casos mais controversos e assombrados da história criminal brasileira. Um menino de 6 anos desapareceria sem deixar rastros. 5 dias depois, seu corpo seria encontrado mutilado de uma forma que chocaria todo o país. A polícia concluiria: ritual satânico. 7 pessoas seriam presas e torturadas até confessarem crimes que talvez nunca cometeram. Esta é a história do caso Evandro, onde a linha entre justiça e vingança se perdeu completamente. Prepare-se, porque este é mais um relato sombrio, e o que você está prestes a descobrir vai abalar suas convicções sobre o sistema judiciário brasileiro. O desaparecimento. Para entender a magnitude deste caso, precisamos voltar ao início dos anos 90. O Brasil vivia um período de redemocratização, mas o medo e a superstição ainda dominavam muitas cidades do interior. Guaratuba, com pouco mais de 20 mil habitantes, era uma dessas cidades pacatas onde todo mundo se conhecia. 6 de abril de 1992, uma segunda-feira comum. Evandro Ramos Caetano, um menino de apenas 6 anos, filho de uma família humilde, sai da escola Mário Quintana por volta das 17h30. Seu destino? Uma loja próxima para comprar um minigame, aqueles joguinhos portáteis que eram febre entre as crianças da época. Ele levava algumas moedas no bolso, dinheiro que havia juntado com muito esforço. Mas Evandro nunca chegou à loja e nunca mais voltou para casa. Quando a mãe, Sinira Caetano, percebeu o atraso, um desespero tomou conta dela. Na cidade pequena, era impensável uma criança simplesmente sumir. As horas se transformaram em dias e Guaratuba inteira se mobilizou em uma busca desesperada pelo menino. O que a família não sabia é que Guaratuba e região viviam uma onda misteriosa de desaparecimentos de crianças. Nos meses anteriores, outras crianças haviam sumido sem explicação no litoral paranaense. O pânico começou a se instalar na população. A descoberta macabra, 11 de abril de 1992. 5 dias de buscas intensas. Policiais, bombeiros, vizinhos e familiares vasculharam cada canto da cidade. Foi então que um morador fez a descoberta mais terrível de sua vida. Em um matagal na região da Vila Paranaguá, a cerca de 3 quilômetros da escola, estava o corpo do pequeno Evandro. Mas o que a polícia encontrou não era apenas um homicídio comum. Era uma cena que deixaria até os investigadores mais experientes traumatizados. O menino estava completamente mutilado. Suas mãos haviam sido decepadas, os cabelos completamente raspados. Mais chocante ainda, seus órgãos internos haviam sido removidos cirurgicamente. O fígado, o coração, partes do intestino, tudo havia sido retirado com precisão quase médica. O delegado Jacinto Lamas assumiu o caso e imediatamente chegou a uma conclusão que ecoaria pelos jornais de todo o país. Aquilo era um ritual satânico. A forma como o corpo foi mutilado, a precisão dos cortes, a remoção específica de órgãos, tudo indicava, segundo a polícia, um sacrifício religioso. A notícia se espalhou como fogo. Menino morto em ritual satânico, em Guaratuba, estampava as capas dos jornais. O Brasil inteiro voltou os olhos para aquela pequena cidade litorânea. E com essa atenção, veio uma pressão enorme por resultados. A investigação tomaria um rumo que dividiria o país e questionaria os próprios fundamentos da justiça brasileira. As Bruxas de Guaratuba. Com a repercussão nacional do caso, a polícia paranaense estava sob pressão extrema para encontrar os culpados. E foi então que o delegado Jacinto Lamas apontou seus suspeitos, um grupo de pessoas ligadas à elite política local. Entre os acusados estavam Beatriz Abade e sua filha Celina Abade, esposa e enteada do prefeito Aldo Abade. Também foram presos Oswaldo Marcineiro, Davi dos Santos Soares, Sueli Ferreira, Francisco Sérgio Cristofolini e outros. No total, 7 pessoas que ficariam conhecidas nacionalmente como
As Bruxas de Guaratuba. A acusação era de uma crueldade inimaginável. Segundo a polícia, Beatriz Abade havia encomendado o assassinato ritual de Evandro para abrir os caminhos políticos do marido prefeito. A alegação era de que, através de magia negra e rituais satânicos, elas garantiriam o sucesso político da família. Mas como a polícia chegou a essa conclusão? Através de métodos que hoje sabemos serem completamente ilegais e desumanos. Os suspeitos foram submetidos a torturas físicas e psicológicas durante dias. Choques elétricos, espancamentos, privação de sono, ameaças às famílias. Tudo foi usado para arrancar confissões. E as confissões vieram. Uma por uma, as pessoas começaram a admitir participação no suposto ritual. Descreveram detalhes macabros de como teriam matado Evandro, de como seus órgãos teriam sido usados em rituais diabólicos. Os depoimentos eram tão detalhados e horripilantes que convenceram promotores, juízes e a opinião pública. O caso ganhou contornos de espetáculo midiático. Programas de TV, jornais, revistas, todos cobriam obsessivamente o caso das bruxas. A própria Beatriz Abade, uma mulher de meia idade da elite local, foi retratada como uma bruxa sádica capaz das maiores atrocidades. Em 1998, após anos de julgamentos, todas as 7 pessoas foram condenadas. Beatriz Abade pegou 21 anos de prisão. As outras, penas variando entre 18 e 20 anos. O Brasil respirou aliviado. A justiça havia sido feita. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. A reviravolta épica. Mas existe algo podre no estado da Dinamarca, como diria Shakespeare. E havia algo profundamente podre no caso Evandro. Com o passar dos anos, detalhes perturbadores sobre a investigação começaram a vir à tona. Advogados, jornalistas investigativos e ativistas de direitos humanos começaram a questionar os métodos usados pela polícia. O primeiro grande revés veio em 2003. O Tribunal de Justiça do Paraná, em decisão histórica, absolveu todas as 7 pessoas condenadas. O motivo? As confissões haviam sido obtidas através de tortura. Não havia uma única prova material que ligasse os acusados ao crime. Mas a história não acabou aí. Durante 2 décadas, as vítimas da investigação lutaram para limpar seus nomes e provar sua inocência. Beatriz Abade, que havia passado anos na prisão, morreu em 2006 sem ver sua completa reabilitação. A reviravolta final veio em 2023, mais de 30 anos após o crime. O Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu oficialmente que houve tortura sistemática durante a investigação. Todas as provas foram anuladas. O Estado do Paraná foi condenado a pagar indenizações milionárias às famílias das vítimas. Documentos internos da polícia revelaram a extensão dos abusos, relatórios falsos, evidências plantadas, testemunhas coagidas. O que havia sido vendido como uma investigação exemplar era, na verdade, uma das maiores injustiças da história judicial brasileira. 7 pessoas inocentes haviam perdido anos de suas vidas. Algumas morreram sem ver seus nomes limpos, famílias foram destruídas e, o pior de tudo, o verdadeiro assassino de Evandro continuava livre. O mistério permanece. Hoje, mais de 3 décadas depois, o assassinato de Evandro Ramos Caetano permanece oficialmente sem solução. Um menino de 6 anos teve sua vida brutalmente interrompida e até hoje ninguém foi responsabilizado pelo crime. As perguntas assombram. Quem realmente matou Evandro? Por que seu corpo foi mutilado daquela forma específica? Era mesmo um ritual ou algo muito diferente do que a polícia imaginou? O verdadeiro culpado ainda está vivo? Ainda mora em Guaratuba? O caso expôs de forma brutal as falhas profundas do sistema de justiça brasileiro dos anos 90. Mostrou como o sensacionalismo, a pressão pública e métodos de investigação arcaicos podem destruir vidas inocentes. Guaratuba nunca mais foi a mesma. A cidade carrega até hoje o estigma do caso. As famílias dos acusados tentam reconstruir suas vidas após décadas de sofrimento. E em algum lugar, possivelmente, o verdadeiro assassino de Evandro ainda respira. Este caso nos ensina
que a verdade nem sempre é o que parece ser. Que a justiça pode ser cega não apenas para ser imparcial, mas também para não enxergar suas próprias falhas. O pequeno Evandro merecia justiça. Suas famílias também. E talvez, algum dia, a verdade finalmente venha à tona. Se esta história te impactou, deixe seu like, se inscreva no canal Relato Sombrio BR e ative as notificações. Nos comentários me diga, qual teoria você tem sobre quem realmente matou Evandro e que outros casos brasileiros você gostaria de ver aqui no canal? Até a próxima investigação. E lembrem-se, a verdade sempre encontra uma forma de emergir, mesmo que leve 30 anos.